Você sabe o que ele diz para mim? Quero vários de declaração do seu voto. Porque eu falei na pasta dele que votava não. Aí você faz um vídeo que não tem nada a ver. Você não me conhece, você podia ter vindo falar comigo. Você é assaltante de banco, é pior do que bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Ela nem vai olhar para a cara dele. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo só porque você tem moral? Tem medo aqui? Braço, negão. Braço. Você acha que eu tenho medo de você? Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Tinha que ter honra. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Eu acho que eu tenho medo de você porque você é general. Por mim, eu quero mais que o Lula morra. Quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu, mas eu quero que ele morra. Tomara que tenha um ataque cardíaco e que andem desarmados. Não quer desarmar um cidadão de bem? Que ele ande com seu segurança desarmado. Aproveitando, vou falar aqui 2 temas bem rapidinho. Eu fiquei sabendo pela imprensa que o Caetano Veloso e Chico Buarque me processaram por uma fala que eu fiz aqui na Comissão de Segurança. Esse mastodonte briga com todo mundo. Parece uma besta fera possuída pelo demo. Lugar de lutador, de briguento, não é no Congresso, meu irmão. Não tem bosta nenhuma na cabeça e quer se impor pelos punhos. Mas o valentão se ferrou. Vocês sabem quem é essa figura bizarra que está sempre com a bandeira do Brasil enrolada no pescoço ou nas costas? Esse é o deputado Gilvan da Federal, aquele que num dos discursos na Câmara disse que queria a morte de Lula. Entre outras bizarrices. Em uma decisão inédita, a mesa diretora da Câmara suspendeu o mandato dele com a anuência do presidente Hugo Mota. E pasmem, nenhum aliado, nenhum coleguinha, nenhum parça o defendeu. Isso aconteceu porque essa semana ele xingou a ministra Gleisi Hoffmann de prostituta. Segundo a mesa diretora, as falas excederam o direito constitucional à liberdade de expressão, ofenderam a dignidade da Câmara de Deputados e seus membros e também de outras autoridades públicas. Essa decisão foi inédita. Claro que ele já tinha sido denunciado na Comissão de Ética e Decoro em função daquela fala do Lula, que depois ele se arrependeu, disse que se excedeu, mas não adiantou nada. Está com a denúncia nessa comissão. E com esta nova fala, é um novo processo e essa suspensão pode deixá-lo fora do cargo pelo menos por 6 meses, até que possa realmente ser cassado. Eu achei uma decisão bem acertada, porque o que a gente tem visto de falas desses deputados desqualificados da extrema-direita, que não tem limite, que ficam se segurando na impunidade, porque eles acham que a imunidade parlamentar lhes dá o direito de xingar, de passar dos limites, de fazer discursos de ódio. Pelo menos agora ele se deu mal, coisa que o Arthur Lira nunca fez na Câmara. O que vocês acharam dessa decisão? Olá, gente. Eu sou o Major Tito, sou major da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Eu vim contar para vocês aqui, vocês sabiam que afastaram ontem, a mesa diretora da Câmara afastou um deputado do PL, aquele Gilvan da Federal. Vocês não sabiam? Eu conto para vocês. Pois bem, ele seguiu aquela fala do Gaia e ele acabou chamando a ministra Gleisi Hoffmann, que também é deputada federal, de prostituta. Isso na presença do companheiro dela, o deputado Lindenberg Faria. E gerou uma confusão. Depois dessa confusão, ele foi afastado pela mesa diretora da Câmara. Vai responder lá, de repente, no Conselho de Ética. Obviamente vão protegê-lo, porque tem maioria, mas ele vai tomar alguma medida, alguma sanção. Quem é esse cara, Gilvan da Federal? É um agente da Polícia Federal.
que vive enrolado lá na bandeira do Brasil, está deputado, se elegeu com essas falas truculentas dele, e ameaçando, e brabão. Ele, quem é esse cara? Vocês sabem, vocês lembram lá do tempo de escola, que tinha um grandalhão, sabe, que empurrava as meninas, que largava piadinha para as meninas, fazia bullying, que empurrava os meninos, às vezes surrava, às vezes marcava, lá na saída eu te pego. Esse é o Gilvan da Federal. Nem os professores, nem a direção, nem os alunos, nem os coleguinhas dele, nem o guarda da escola suportava o grandalhão quando ele era aluno. Ou seja, ninguém gosta do cara. Haja vista que vocês não vão ver na internet aqui nenhum deputado, mesmo do PL, defendendo a postura, porque o cara é intragável, nem eles tragam esse cara. E ele vive num grupinho. Sabe aquele bolinho de escola? É ele, o Faur, o Bilinski, sabe? Esse tipo de gente, eles se reúnem todos ali e ele parte para uma bravata e depois ele se arrepende e fala que é cristão. Sim, ele já havia falado lá que desejava, por exemplo, a morte do Lula. Depois se arrependeu porque, como cristão, ele não poderia ter dito aquilo. Esse é o nível de gente que o povo brasileiro colocou no Congresso Nacional para fazer leis e para defender o próprio povo. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá na hora de mudar o voto e mandar esse tipo de gente para casa, que ele volte lá para a Polícia Federal, que nem lá dentro ele é bem quisto, ele não é querido. Os colegas dele não gostavam dele, porque ele é um bobalhão, porque ele é um prevalecido. Sabe o grandão, aquele que quer socar todo mundo? Esse é o Gilvan da Federal. Um cérebrozinho desse tamanho, cérebro de ervilha. Olha só, esse fascista, ele quer proibir a segurança do Lula de usar armas e fica dizendo que quer que o Lula morra. O que ele quer, na verdade? Incentivar os cachorro louco dos bolsonaristas a atacar o Lula, a fazer um atentado contra o Lula. Isso precisa ser reprimido. Por isso que o nosso líder já entrou com um pedido de investigação para que esse camarada seja punido. Não é possível aceitar esse tipo de coisa no Brasil. Moraes. Mas aqui eu vou abrir uma vírgula e falar dos generais do Exército Brasileiro. Generais que cometeram a mais alta traição à nossa pátria e ao povo brasileiro. De generais que cercaram os parentes de vocês, os familiares de vocês, pessoas trabalhadoras, pessoas idosas, mulheres, generais do Exército. Cercaram pessoas inocentes, lotaram o ônibus e levaram para o campo de concentração. A ponto do general Dutra, um traidor da pátria, dizer que admira a inteligência emocional de um ex-presidiário condenado por corrupção, que é ladrão que está na presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a vergonha, os nossos generais, os nossos não são mais nossos generais, a começar pelo comandante do Exército, Tomás, um covarde. Ordem legal não se cumpre, generais do Exército. Ordem ilegal não se cumpre. Para terminar, eu gostaria aqui de falar de mais outro culpado. Assim como esses generais traidores da pátria, e a traição no Código Militar é prevista com pena de morte. Pena de morte, inclusive era para ter pena de morte. Esses generais traidores da pátria, não era nem para ser preso, era para ser fuzilado, segundo o Código Penal. O troglodita golpista inverte a questão da traição. O movimento golpista, se foi debelado pelos generais, foi um ato de heroísmo dos generais. Fizeram o correto, cumpriram a Constituição. Traidores da pátria são vocês que incitam o golpe e ainda xingam os generais. Vocês veem que ele é um golpista, que ele está inconformado dos generais não terem dado o golpe e ainda por cima terem preso aqueles inocentes que tentaram o golpe, que quebraram tudo, que queriam ver a esquerdalha toda morta. Só isso já é uma prova de que ele é um golpista. E um conselho pro Lula. Pau nesse cara, processo. Processo nele. Ele, Nicolas, falou do governo, pau. Pau neles toda hora. Isso era tática de Olavo de Carvalho para calar a esquerda. Processo, processo, processo. Como fizeram Caetano Veloso e Chico Buarque. Parabéns, é isso aí. Não pode deixar quieto esses elementos. Tem que fazer doer
A pancada tem que ser forte. Não podemos deixar esses fascistas golpistas com esse discurso. Já passou da hora desse mau elemento ser expulso, não suspenso, expulso do Congresso. Além de tudo, é um deputado muito burro, ele não tem nada a passar, ele não tem nada. Ele é muito burro, ele é um falastrão, gritão, valentão. Não tem uma ideia pro país. É um fracassado, é um burrão, é um troglodita. Não passa de um rinoceronte. Sujeitos como ele, o Nicolas, Geyer, têm que ser punidos o tempo todo. Vamos lembrar, a Polícia Federal continua investigando no inquérito do golpe. A Polícia Federal indiciou lá mais de 40 pessoas e anunciou, a gente continua a investigação, terão aí relatórios complementares, porque o caso da BIM Paralela se cruza com o caso do golpe de Estado e esse da BIM Paralela não acabou ainda. Então, quando acabar o da BIM Paralela, ainda assim vai continuar o do golpe de Estado, porque eles querem identificar todo mundo. Então aí o Bolsonaro colocou entre testemunhas vários investigados, vários cúmplices. Quer dizer, são testemunhas que obviamente estarão ali para tentar falar, olha, vamos acabar com esse inquérito, vamos acabar com isso aqui, ó, somos todos inocentes. Não vai adiantar nada, testemunha sem nenhuma credibilidade. Pessoal, gente, eu quero falar com você. Você sabe que essa turma bolsonarista aqui, eles só pensam numa coisa: como passar pano pro Bolsonaro, como livrar Bolsonaro da cadeia. Deviam se preocupar em projetos que melhorassem a vida do povo. Aí vamos lá, a gente está conseguindo barrar o projeto da anistia. Eles estão arrumando um outro caminho para tentar livrar a cara do Bolsonaro. Você sabe que a Câmara tem que autorizar toda vez que o deputado é denunciado e vai começar um julgamento, a Câmara tem que dizer o seguinte: olha, eu autorizo, mas está escrito na Constituição que são crimes depois da diplomação. No caso do Ramagem, pessoal, a maior parte dos crimes dele foi de quando ele era chefe da ABIN. Aquela arapongagem que tentou desacreditar as urnas eletrônicas, que participou de toda a trama golpista. Então era isso que a Câmara tinha que analisar. Hoje na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o relator Alfredo Gaspar, que é um bolsonarista de Alagoas, ele fez uma coisa, ele botou aqui no relatório dele, trancando toda a ação penal, inclusive a do Bolsonaro. Vocês têm noção do que é isso? É completamente inconstitucional. Isso aqui é a nova tentativa de anular um julgamento que nem começou. Então eu queria que você compartilhasse esse vídeo. A gente tem que fazer denúncia, esse assunto tem que crescer, porque a gente tem que cobrar dos deputados. Ele apresentou o relatório na CCJ, a gente pediu vistas. Vai ser votado na próxima quarta-feira. Então eu quero a sua ajuda para fazer essa informação ser divulgada. É como se fosse a continuidade da luta contra a anistia, é a mesma coisa. Porque o que eles querem com a anistia e o que eles querem com esse trancamento da ação penal é impedir o julgamento, é impedir que Bolsonaro pague pelos seus crimes, porque não foi qualquer coisa. Eu lembro a você da Operação Punhal Verde e Amarelo, aquele plano para assassinar Lula, Alckmin. Então vamos lá, pessoal, é sem anistia, a luta continua. Com a decisão da mesa diretora da Câmara. Direção da Câmara pede suspensão do mandato de Gilvanda Federal por ofensas a Gleisi. Ministra agradece a Hugo Mota. Aniele Veloso. Decisão da mesa diretora da Câmara de enviar para o Conselho de Ética aqui também esse pedido de suspensão do mandato parlamentar do deputado Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, 15 meses. A gente me lembra que na última quinta, depois da reunião de líderes, na última quarta, na verdade, depois da reunião de líderes, o líder do PT, Lindbergh Farias, que é namorado da ministra Gleisi Hoffmann, havia já comunicado que Hugo Mota iria dar uma resposta, e esta veio por meio desse pedido. De acordo com essa representação, que a gente tem aí as imagens, lá nas últimas linhas, tem dizendo o seguinte: o deputado Gilvanda Federal cometeu flagrante abuso das suas prerrogativas constitucionais e, com ânimos de ferir a imagem da ministra Gleisi Hoffmann, fez insinuações abertamente ultrajantes, desonrosas e depreciativas, conforme gravação
disponível no canal do YouTube da TV Câmara. Agora, o Conselho de Ética tem 3 dias úteis para analisar o pedido da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Caso eles não façam isso, o pedido vai direto para o plenário da Câmara e precisa dos 257 votos, que é maioria absoluta. Lembra que nessa semana também mostramos, na quarta-feira também, que o deputado Gilvan da Federal, em uma sessão da Comissão de Segurança Pública, chamou a ministra Gleisi Hoffmann de prostituta. Lembra do deputado bolsonarista Gilvan da Federal, que desejou a morte do presidente Lula? Pois é, pessoal, ele tomou o Xandandrol e foi curado. Olha só como é que foi a cura dele, algo assim, ó, impressionante. Olha aí. Eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu, mas eu quero que ele morra. Então, assim, eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas reconheço que exagerei na minha fala. Peço desculpa, presidente. Você viu aí o deputado federal Gilvan da Federal, antes do Xandandrol e depois do Xandandrol. Antes, falando aí, desejando a morte do Lula, tudo de ruim, falando com ódio e assim por diante. Aí depois ele tomou o Xandandrol. Aí já disse que não deseja a morte de ninguém, pede desculpa, falou que exagerou. Ele viu que o Xandão ia pra cima dele, e aí arregou. Aí já veio, né, pedir desculpa e assim por diante. Então é assim que funciona esses deputados bolsonaristas. Eles não fazem nada pelo Brasil, nada pelo povo, não apresentam um projeto pelo bem do nosso país, não fazem nada. Estão lá na Câmara só para fazer isso, palhaçada, xingar as pessoas, maltratar as pessoas, fazer esse comportamento aí, né, sem qualquer decoro parlamentar. Eu espero que seja cassado. E você? O que você acha que deve acontecer com esse deputado aí? Tem que ser cassado, preso? Comenta aí, porque por mim, o Xandão pode mandar para a cadeia. Xandão, eu autorizo. Simples assim.